Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos, capítulo 2. O tema central para este capítulo, entendemos que Jesus cumpre a promessa e envia o Consolador. Jesus tinha prometido para os apóstolos que não ficariam órfãos. Evidentemente que eles caminharam com Jesus durante 3 anos. Eles viram os milagres de Jesus, que Jesus tinha efetuado. Jesus, em determinado momento, ele multiplicou pães e peixe. Jesus, ele numa festa em Caná da Galileia, transformou água em vinho. Jesus acalmou a tempestade. Jesus fez curas miraculosas. Ressuscitou mortos. Então, eles tinham esse apoio em Jesus, essa confiança em Jesus. Mas Jesus ia deixá-los, Jesus ia subir novamente para o Pai. E eles estavam muito atordoados, porque iam ficar sozinhos. E eles não sabiam o que ia acontecer dali para frente. Mas Jesus disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo acontece no dia da festa de Pentecostes, que é a festa da segunda colheita. A festa de Pentecostes ela se dá 50 dias após a Páscoa. Se considerarmos que Jesus, entre a morte e a ressurreição de Jesus foram 3 dias. Jesus ficou mais 40 dias aqui entre nós. 43 dias. Então, Jesus mandou o Consolador, conforme prometeram, com 7 dias após a sua ascensão. E o fato é que, como está lá em João 3, quando ele fala a Nicodemos, que o Espírito Santo é como um vento sopra onde quer, ele veio de forma diferente, distribuído em línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles, que se encheram do Espírito Santo. Nós cremos que os apóstolos, nesse momento, eles se encheram do dom do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele dá dons espirituais. O Espírito é o mesmo, mas ele dá dons espirituais. E são 9 dons espirituais que o Espírito Santo concede. Dom de cura, dom de profecia, dom da palavra, dom de milagre. Esses dons, eles receberam. Mas estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de várias localidades debaixo do céu. E a grande multidão, e aqueles ficaram perplexos, atônitos, e admiravam porque estavam ouvindo as pessoas falar na sua língua e compreendendo na língua de cada um. Isso é uma coisa maravilhosa. O que estava acontecendo? Estavam ouvindo tudo na sua própria língua. Embora não tivesse gente de várias partes do mundo. Mas da maneira como alguns ficaram admirados, ficaram atônitos, outros também zombaram, dizendo que eles estavam embriagados. E Pedro se levanta e diz: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai assento e atentai para as minhas palavras. O que está ocorrendo é que o profeta Joel já tinha profetizado o derramamento do Espírito Santo. E Joel fala o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre a sua carne, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima do céu e sinais abaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. Então, o que Pedro está falando é que isso já estava profetizado por Joel.
Mas o interessante é que Pedro vai dizer que Jesus, do qual Deus ressuscitou, rompeu os grilhões da morte, porquanto não era possível ele ser retido por ela. Jesus não podia ser retido pela morte, porque senão Jesus era uma pessoa comum. Se Jesus não ressuscita, o que aconteceria com cada um de nós? Nós estaríamos todos perdidos. Nós todos teríamos a morte eterna. Nós estaríamos todos condenados. Então não podia a morte reter a Jesus, porque Jesus veio com o intuito de trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Ele derramou o seu sangue em nosso favor. Quando aquela lança em Jesus sai água e sangue, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, e a água ali simboliza o Espírito Santo que seria derramado sobre cada um de nós. Mas ele vai falar também de Davi, porque Jesus ainda da descendência de Davi, mas claramente o patriarca Davi, ele morreu e ficou ali no túmulo. O seu corpo está ali, no túmulo. Permanece até no dia de hoje. Mas Jesus, diferentemente de Davi, Jesus foi o único que desceu e subiu aos céus. Todas as pessoas que ressuscitaram na Bíblia, todos que se ressuscitaram são 9 ressurreições, todos morreram novamente. O único que ressuscitou está hoje sentado lá no céu de Deus Pai, com natureza humana e divina, Jesus. Jesus está lá no céu hoje com natureza humana, num corpo glorificado. E ele diz, prevendo isso, referindo-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. E o fato é que Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse, o Senhor, o meu Senhor, ou seja, de Deus a Jesus, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. E ali, depois desse discurso de Pedro, 3.000 pessoas que estavam ali foram realmente batizadas, receberam o Espírito Santo. E, consequentemente, todos se arrependeram. E porque reconheceram que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. E, consequentemente, aqueles que recebem o Espírito Santo, dependendo da sua condição, eles recebem também o dom do Espírito Santo. E essas pessoas que se converteram, elas mudam de postura, mudam de prática de vida, porque esses convertidos, eles começam, em cada alma havia um temor e muitos prodígios e sinais, feitos por intermédio dos apóstolos. E todos que creram estavam juntos e tinham muita coisa em comum naquela época. Eles vendiam as suas propriedades, os seus bens, distribuíam o produto à medida que alguém tinha necessidade. Isso é uma coisa fabulosa. No primeiro século, logo no começo, isso era tremendo. E nós não vemos isso no dia de hoje, meus irmãos. O que vemos hoje é o contrário. É líderes espirituais nos seus templos, pregando prosperidade, pregando tem que dar dinheiro nesses locais para ter a salvação. E nós sabemos que a salvação é pela fé em Jesus. Então, hoje não há o repartir do pão, há o egoísmo exacerbado dos líderes espirituais hoje se enriquecendo e os membros cada vez mais pobres. Que isso aqui sirva de exemplo do que aconteceu no primeiro século. Que o pão tem que ser repartido e dividido por cada um daqueles que o se convertendo. Esse é o que nós devemos aprender com esse texto que tanto nos edifica. Que Deus continue nos abençoando.